Olá, sejam bem-vindos mais uma vez para darmos continuidade então ao nosso estudo do livro dos Números. Pegue a sua Bíblia, pegue a sua caneta para anotações e vamos nos preparar então para estudarmos hoje o capítulo 12. Capítulo 12 são 16 versículos, versículos do 1 ao 16, que nós vamos ver a continuidade das murmurações, né? E agora as murmurações não só do povo, mas das lideranças do povo, e o castigo de Maria, a irmã de Moisés. Tá? Então, pegue a sua Bíblia, abra no capítulo 12 do livro dos Números. Obrigado a você que tem estudado conosco, obrigado a você que tem perseverado no estudo conosco, da Sagrada Escritura, quando lá no início nós nos comprometemos a fazer um estudo muito simples, mas muito profundo ao mesmo tempo, do Pentateuco, dos 5 primeiros livros da Sagrada Escritura. E já estamos no livro dos Números. Que bom que você tem perseverado, que bom que você está inscrito no canal, que bom. Muito obrigado pela sua participação. Vamos lá então? Vamos para a leitura do capítulo 12 do livro dos Números. Uma leitura bem tranquila, bem atenta, para entendermos este capítulo. Vamos lá? Maria e Araão criticaram Moisés por causa da mulher etíope que ele desposara. Moisés tinha, com efeito, tomado uma mulher etíope. Porventura, é só Moisés, diziam eles. É só por Moisés, diziam eles, que o Senhor fala? Não fala ele também por nós? E o Senhor ouviu isso. Ora, Moisés era um homem muito paciente, o mais paciente da terra. Logo falou o Senhor a Moisés, a Araão e Maria, ide todos os três à tenda de reunião. E eles foram. O Senhor desceu na coluna de nuvem e parou à entrada da tenda. Chamou Araão e Maria, e eles aproximaram-se. Ouvi bem, disse ele, o que vou dizer. Se há entre vós um profeta, eu lhe aparecerei em visão, eu, o Senhor. É em sonho que lhe falarei. Mas não é assim a respeito do meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. A ele eu lhe falo face a face, manifesto-me a ele sem enigmas, e ele contempla o rosto do Senhor. Por que vos atrevestes, pois, a falar contra o meu servo Moisés? A cólera do Senhor se acendeu contra eles. O Senhor partiu e a nuvem retirou-se de sobre a tenda. No mesmo instante, Maria foi ferida por uma lepra branca como a neve. Araão, olhando para ela, viu-a coberta de lepra. Araão disse então a Moisés: Rogo-te, meu Senhor, não nos faças levar o peso desse pecado que cometemos num momento de loucura e do qual somos culpados. Que ela não fique como um aborto que sai do ventre de sua mãe com a carne já meio consumida.
Moisés orou ao Senhor. Ó Deus, disse ele, rogo-vos que a cureis. O Senhor disse a Moisés, se seu pai lhe tivesse cuspido no rosto, não estaria ela coberta de vergonha durante 7 dias? Que ela seja excluída do acampamento durante 7 dias. Depois será reintegrada. Maria foi, pois, excluída do acampamento durante 7 dias, e o povo não se moveu daquele lugar, enquanto ela não foi reintegrada. Depois disso, o povo partiu de Hazerote e acampou no deserto de Farã. Esta é a leitura do capítulo 12 do livro dos Números. Muito interessante, não é mesmo? Muito bem, aqui nós temos 3 irmãos, Arão, Maria e Moisés. São 3 irmãos. Nós temos aqui 3 lideranças do povo. Nós sabemos que Arão é sacerdote, ungido, consagrado. Moisés é o grande líder do povo, aquele que orienta, aquele que conduz. E Maria é aquela que, em estudo anterior, lá em Êxodo, nós vimos ela animar o povo com um cântico, logo depois da passagem do Mar Vermelho. Então, são 3 líderes aqui, neste contexto que nós estamos estudando. Vejam bem, o lugar é o deserto. Eles ainda estão no deserto, eles estão em marcha. Eles estão a caminho. De onde? A caminho da terra prometida. E o deserto tem uma série de dificuldades. Nós sabemos disso. O deserto é um lugar rústico, um lugar árido, um lugar de muita dificuldade, onde o ambiente muitas vezes mexe com o emocional do povo. Mexe com todos os tipos de sentimentos do povo. Não só do povo. Aqui neste capítulo nós estamos vendo assim um tipo de crise momentânea entre as lideranças do povo. Aqui não se trata do povo em geral, mas se trata de 3 lideranças que conduzem o povo que de repente entram em crise entre si. De repente não se entendem muito bem, como nós vimos no relato aqui. Arão e Maria se juntam contra Moisés, num determinado momento. São as intempéries do caminho, são as dificuldades do deserto, que todos estão passando. Tá? Então, Moisés e seus irmãos, as dificuldades do deserto, as queixas, os lamentos e as contradições não acontecem só entre o povo. E é bom lembrar aqui um detalhe muito importante, porque Arão e Maria se juntam para falar contra Moisés. Porque Moisés desposou uma mulher etíope, uma estrangeira. E não era assim a regra lá atrás, que nenhum israelita poderia desposar nenhuma outra mulher de nenhum povo pagão? Porque o líder, o máximo líder do povo, desposa uma mulher etíope, estrangeira. Isso cria contenda. Isso cria um dissabor entre eles, podemos dizer assim. Então o deserto está cheio de dificuldades, de queixas, de lamentos e contradições. Não acontecem só entre o povo, como nós vimos.
Este relato nos revela que também houve obstáculos e dificuldades por parte dos dirigentes. Maria, a irmã de Moisés, é a mesma que vimos animando outras mulheres no canto de ação de graças depois da passagem do Mar Vermelho. Lembram-se disso? Se vocês não se lembram, voltem lá na Sagrada Escritura, voltem no livro do Êxodo, capítulo 15, versículo 20 seguintes. O Cântico de Maria. Em algumas Bíblias, as traduções chamam Maria de Miriam. Miriam, Maria, é a mesma coisa, tá? O Cântico de Maria de ação de graças para animar aquelas mulheres que também atravessaram o Mar Vermelho, naquela saída do Egito, né? É essa mesma Maria. E Araão, que revoltam-se contra o seu irmão, contra Moisés. Essa situação provoca a ira de Deus. Nós vimos aqui que isso tudo provoca a ira de Deus. E, consequentemente, o castigo, né? Que estranhamente só recai sobre Maria. Araão sai ileso, pelo que nós vimos no relato aqui. Vejam bem, esse texto nos mostra os 3 irmãos em contenda. Fala-se da ira de Deus, que se acende contra os 2 irmãos, Araão e Maria, que falaram contra o escolhido de Deus, contra Moisés. E fala também de um certo castigo. Sabemos que a lepra era uma doença, fazia parte da condição humana, da fragilidade humana. Mas aqui, na mentalidade religiosa, lembram-se disso também, que em estudos passados falamos, que para a mentalidade religiosa era comum acreditar nisso, que Deus castiga, que Deus pune, né? Então aqui fala-se de uma ira de Deus e do castigo de Deus contra os 2 irmãos. Só que só um sai perdendo, vamos dizer assim. Só Maria. Maria é acometida de uma lepra que deixa o seu corpo todo em feridas, como uma ferida branca, como diz o texto aqui. Como a neve, né? Araão, o texto não diz que foi punido, mas Araão teme ser punido. Teme. Até que ponto ele teme, não é mesmo? Essa situação provoca a ira de Deus e o consequente castigo, que estranhamente só recai sobre Maria, como já dissemos. Até onde Araão sente-se responsável e até onde teme que ele possa acontecer também o castigo, pode-se deduzir aqui pelos versículos 11 seguintes, onde Araão roga a Moisés que interceda a Deus por eles, né? Intercede perante a Moisés por sua irmã. Araão intercede a Moisés por sua irmã e por si mesmo ao mesmo tempo, temendo também ele ser objeto deste castigo, por ter falado contra o escolhido de Deus, tá? Este relato deixa ver a grande veneração que os redatores, os escritores do livro dos Números, a classe sacerdotal, sentem por Moisés. Eles têm uma grande veneração, os redatores do texto têm uma grande veneração, um grande respeito por Moisés, ao considerá-lo um profeta absolutamente especial. E é bom que a gente perceba isso,
porque eles falam aqui que Moisés era um homem muito paciente, o mais paciente da terra. E capítulos passados que nós já estudamos, nós vimos que não era bem assim. Não era bem assim. Só que os redatores têm um grande apreço por Moisés, né? Então eles descrevem qualidades de Moisés. E eles veem Moisés como um profeta absolutamente especial, né? Com quem o Senhor se comunica diretamente. Com os demais profetas, diz o texto, Deus fala por sonhos, por enigmas. A Moisés não. A Moisés, Deus fala face a face. E Moisés o contempla e ainda permanece vivo. Tal é o apreço que os redatores do texto do livro dos Números têm para com Moisés. Tá? Então, considera um profeta absolutamente com quem o Senhor se comunica diretamente, face a face, e não por mediações como faz com outros profetas. Está no versículo 6 que nós ouvimos aqui. Então, Moisés é muito especial. Falar contra o escolhido de Deus implica consequências. E nós vimos aqui que a lei funcionou para Maria. Maria, ao ser constatado a lepra que ela estava, ela é excluída do acampamento. Era assim que o povo tratava quem tinha essa doença. Por 7 dias ela tinha que ficar isolada dos demais do povo até que ela sarasse, para depois ela ser reintegrada novamente na comunidade, para ser reintegrada de novo no meio do seu povo, né? E vimos também neste relato que o povo, embora a nuvem se afastou, e nos capítulos passados que nós estudamos, nós vimos sobre a nuvem que enquanto a nuvem permanecesse sobre a tenda de reunião, o povo não saía do lugar. Quando a nuvem se levantava, o povo se colocava em marcha novamente. Aqui nós temos um outro detalhe. Aqui diz que depois que Deus falou com Moisés, Arão e Maria, ele se retirou. A nuvem foi-se embora da tenda de reunião. Mas o povo não, porque o povo ficou esperando, vamos dizer assim, a quarentena de Maria passar. Os 7 dias que ela tinha que ficar isolada fora do acampamento. Então, nesta passagem, a nuvem se vai por um momento, mas o povo não vai. O povo, dessa vez, ele fica acampado, diz o texto, até que Maria seja reintegrada no meio do povo. Depois, sim, depois que Maria volta, depois que Maria sara da doença, eles retomam a marcha e vão acampar no deserto de Farã. O povo está em marcha, o povo está andando. Mas nós podemos notar neste relato todo que as dificuldades que o povo passa no deserto são imensas. Dificuldades de tudo. Falta o básico muitas vezes, falta água, é um calor imenso. E o povo tem que peregrinar, então não é fácil essa caminhada. Não é fácil, mas quem está conduzindo é Deus. E Deus estando conduzindo, não vai faltar nada para o povo. Só que no meio do caminho o povo desanima, por não ver muitas vezes o resultado de imediato que eles querem. Com a fé não existe nada de imediato. É bom que a gente tenha consciência disso. Tudo é um processo, tudo é uma etapa. Cada etapa deve ser vencida sem pular nenhuma. Então o povo está no deserto, o povo caminha no meio das dificuldades, mas caminha.
Eles não param. E as lideranças do povo também entram em crise em determinado momento, porque é natural. São lideranças do povo, são escolhidos por Deus, mas são humanos, são frágeis. Tem horas, tem momentos que o seu emocional também sucumbe, não aguenta. Então, qualquer coisinha, vamos dizer assim, serve para que haja contenda entre eles. Mas não é por isso que eles desanimam. Não é por isso que eles deixaram de caminhar para chegar na terra prometida. Não foi por isso. Se o povo tivesse desanimado no deserto, eles não teriam conquistado a terra prometida. Deus prometeu lá atrás essa terra prometida, lá para os ancestrais deles, lá para Abraão. Mas ele não prometeu que ia dar de mão beijada. Tudo é um processo. Tudo precisa ser conquistado. A terra prometida precisa ser conquistada. E onde começa a conquista do povo? Se esforçando para não ficar no deserto. Embora tenham saudades do Egito, embora muitas vezes tenham saudade da escravidão, eles continuam caminhando. Caminhando para a liberdade. Caminhando para a terra que Deus prometeu a seus pais um dia. Entenderam o texto até aqui? Então, são povo de Deus. É o povo de Deus. São os líderes escolhidos por Deus. Mas isso não significa que eles são perfeitos. Isso não significa que eles não têm momentos de fraquezas, momentos de desânimos, momentos de dificuldades, momentos de crises, como aqui nós vemos os 3 líderes do povo. Entenderam? Então é assim a caminhada do homem e da mulher de fé. Por mais dificuldade que tenha, por momentos em que você pense até em desistir, por momentos até que você tenha saudade da velha vida, você tem que continuar caminhando para frente, porque é Deus quem vai conduzindo. Essa é a fé. O povo no deserto andava pela fé, na orientação dos seus líderes. E assim somos nós, o povo de hoje. Nós caminhamos na fé. Talvez as dificuldades que nos envolvem, talvez por algum momento nos desanimem, porque não conseguimos enxergar a curto prazo, podemos dizer assim, soluções, como o povo do deserto. E daí no caminhar nós vamos entendendo que a solução para o homem e a mulher de fé vem de Deus. E se vem de Deus, é a longo prazo. Ou melhor dizendo, é no tempo de Deus, que não segue o Cronos, que não segue o nosso tempo. É no tempo dele que as coisas vão se resolvendo, vão se assentando. Mas o importante é não deixar de caminhar. O importante é não deixar de ir até o objetivo. O objetivo deste povo era chegar na terra prometida, por mais dificuldades que tiveram no deserto. E continuaram. As contendas fizeram parte para amadurecer, para crescer e chegarem a conquistar a tão sonhada terra prometida. Ok? Então espero que vocês tenham gostado do estudo do capítulo 12. E eu espero vocês para o próximo capítulo, que é o capítulo 13. Nós já vamos ver os exploradores de Canaã. Moisés envia homens para explorar o território, para conhecer o território de Canaã, no próximo capítulo que vamos estudar, que é o capítulo 13. Espero e conto com vocês. Um abraço a todos.